A partir de agora, começa o programa Recontando o Gênese pelo Espiritismo, redigido e produzido por mim, professor e mestre em Ciências e Religião, Roger Bradbury, da Universidade Livre Allan Kardec. Apoio Cavili, Casa Virtual Luz Espírita. O programa Recontando o Gênesis pelo Espiritismo é transmitido gentilmente pela Web Rádio Cavili, que vai ao ar semanalmente às terças-feiras, às 21 horas, e com reprises às quartas e aos sábados, 3 horas da manhã, e às quintas-feiras, às 10 da manhã, e aos domingos à noite, 19 horas. Disse o Espírito de Verdade: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, este é o segundo. Isso podemos ler no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. E como mensagem inicial temos o capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei. Os itens 1 e 2 da primeira revelação, Moisés. Item 1. Disse Jesus: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Isso se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. E o item 2. Na lei mosaica, há duas partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte do Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos. É de todos os tempos e de todos os países esta lei, e tem, por isso mesmo, caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter, pelo temor, um povo de seu natural turbulento e indisciplinar. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade humana precisava apoiar-se na autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar as criaturas ignorantes em que ainda pouco desenvolvidos se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. É evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos este: não matareis, não causeis dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se, fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, porém, propriamente ditas, revestiam, pois, de um caráter essencialmente transitório. Eu sou o professor e mestre da religião, Roger Bradbury. Bora lá, coragem, venham comigo. E é com muita satisfação e alegria que retomamos agora a série de estudos sistematizados recontando o Gênesis pela hermenêutica espírita. E hoje, como o 38º encontro, teremos o tema Noé, a sua autoridade e o alcoolismo. Uma releitura do livro bíblico O Gênesis, à luz das obras básicas da codificação espírita e suas obras subsidiárias. No encontro anterior, tratamos do fim dos tempos e nós. E no programa de hoje continuaremos a fazer uma interpretação do capítulo 9 do Gênesis mosaico, entre outros textos bíblicos. E como epígrafe temos: e começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda, e viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos,
no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé, irmãos de Cã, uma capa e puseram-no sobre os ombros os seus e viraram para trás, cobriram a nudez do seu pai e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho e soube o que seu filho menor, Cã, lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, filho de Cã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite as tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Isso podemos ler no livro O Gênesis de Moisés, capítulo 20 a 27. E agora vamos ao nosso texto base. Qual é o sinal da aliança de Deus com o ser humano, com toda a alma vivente que está conosco por gerações eternas? Não é o arco-íris posto nas nuvens durante ou após a chuva. É, por sinal da aliança entre Deus e todo o universo, a família. E esta aliança simbolicamente trazida nas nuvens na forma de um arco-íris ou nos dedos de casais. Para aqueles que conhecem a tradição bíblica, ao verem o arco-íris, então se lembram da minha aliança, que está entre Deus e nós, e entre toda a alma vivente de toda a carne, a qual é promessa de que as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne, toda a vida. Pois o sol, que vem após as chuvas, é a promessa de renovação. É a luz, o calor e a estiagem. Mas a família, constituída simbolicamente a partir da troca de alianças de ouro nos dedos dos noivos, é também a retomada do compromisso assumido anteriormente à encarnação. Ainda no plano espiritual, muitos noivos planejaram constituir família e vencer juntos as dificuldades e os desafios da vida. Explica Kardec, e também explicam os espíritos, que o homem e a mulher são iguais e complementares perante Deus, e têm os mesmos direitos e deveres, pois Deus ortogou a ambos a inteligência do bem e do mal, e a faculdade de progredir. Isso podemos ler no Livro dos Espíritos, questão 818. Então, cabendo, portanto, a ambos, homem e mulher, o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Isso podemos ler no mesmo livro, na questão 819. Deus apropriou o organismo de cada ser às funções que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe, ao mesmo tempo, maior sensibilidade, apropriada delicadeza das funções maternais e a fragilidade dos seres confiados aos seus cuidados. Para quem assistiu o último filme de Noé, interpretado pelo ator Russell Crowe, percebe o drama de toda a família em um mundo cheio de corrupção e violência, e que a religiosidade e a espiritualidade buscam orientar. Não estou necessariamente com isso defendendo o matrimônio, ou patriarcado, ou a família nuclear burguesa. Toda família formada em todo o universo para superar juntos os desafios cotidianos e evoluírem coletivamente tem as bênçãos de Deus e da espiritualidade maior. Não foi definitivamente na anarquia que o ser humano inaugurou sua estreia no reino hominal. Ainda no reino animal,
A hierarquia mostra a necessidade de cooperação e submissão à liderança para a sobrevivência e progresso de todos. Dizem os espíritos que a nossa missão de espíritos encarnados consiste em instruirmos-nos uns aos outros e auxiliarmos o progresso geral, incluindo o nosso esforço em melhorar também as instituições sociais, por meios diretos, financeiros e materiais, e meios indiretos e também intelectuais. Podemos ler isto no Livro dos Espíritos, na questão 573. Em nossa epígrafe de hoje, vemos o drama vivido por esta família, a de Noé, não muito diferente do drama social vivido na atualidade. O questionamento das autoridades constituídas, a dependência química, quer de drogas permitidas como o álcool, o tabaco, o fumo, quer pelas drogas proibidas, que destroem inúmeros lares e geram infinitos órfãos de pais vivos ou mortos-vivos, alienados nas muitas cracolândias do mundo. Albert Dowie, em sua série de livros com a temática e hermenêutica espírita, a Saga dos Capelinos, diz que o consumo de drogas e álcool já era um vício no planeta natal ligado à capela. Um parênteses é necessário aqui fazer. Não iremos discutir se Noé inventou ou não inventou o vinho no planeta Terra, pois para nós, Moisés, como compilador das tradições orais de séculos ou milênios antes, não tinha como garantir a fidelidade da verdade histórica dos fatos apresentados no Gênesis. Ainda hoje, a história do vinho e seu surgimento, mesmo com o desenvolvimento da arqueologia e áreas científicas afins, está esta história envolta em diversas lendas, sendo difícil afirmar a origem real do vinho. Considera-se que há 8.000 anos tenham sido plantadas as primeiras vinhas cultivadas pelo ser humano. Essa datação refere-se às vinhas encontradas na região do Cáucaso, na Geórgia. No entanto, existem registros de videiras com cerca de 20.000 anos em Israel. E, como Jesus afirma, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa ou família dividida contra si mesmo não subsistirá. Isso podemos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 12 e versículo 25. A família de Noé subsistiu ao lendário dilúvio, mas não resiste ao alcoolismo do patriarca. A sua autoridade é questionada e a sua própria sanidade mental é comprometida. Resguardadas as devidas exceções, pois espera-se naturalmente que os filhos e filhas, com o acúmulo de antigas e novas experiências, superem a seus pais. Mas nisso não necessariamente represente a dissolução dos lares, da família. Lembrando que Jesus defendia que de verdadeiro e bom havia na tradição. Sempre defendeu a ideia de que não veio para destruir a lei, mas para dar-lhe cumprimento. O mestre, a este respeito, disse e cita Moisés no Êxodo 21, 15 a 17. Ao condenar aqueles que transgridem a tradição dos anciãos, pois transgredis também os mandamentos de Deus, que ordenou: honrai a teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido da morte. Isso podemos ler no livro Evangelho de Mateus, no capítulo 15 e versículos de 2 a 4. A crise atual da família moderna, assim como a de todos os tempos, basta lembrar
que o filósofo grego Sócrates foi condenado à morte por corromper os jovens. Essa crise é a de autoridade e de definição da família. O egoísmo de cada um dos pais entre si e desses com relação dos filhos e filhas em um mundo repleto de caminhos diferentes, e cada caminho um mais materialista do que o outro, que afasta os seres humanos uns dos outros, esfacelando a família com uma série de equipamentos, como o celular, a internet, a televisão a cabo, em que cada um tem no seu próprio quarto e assiste individualmente, isoladamente. Faz da família pouco mais do que um hotel ou uma república de estudantes. E por isso, também, Jesus afirma que estarão divididos pai contra filho, e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Isso podemos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 12 e versículo 57. Os pais e avós, ou seus substitutos, ainda são aqueles e aquelas pessoas adultas e experientes, em geral, que a espiritualidade maior confia o encaminhamento das novas gerações. Os espíritos, na questão de número 383 do Livro dos Espíritos, respondem que a utilidade de passar pelo estado de infância a cada nova encarnação objetiva a aperfeiçoar o espírito. É durante a infância, esse período, é que o espírito está mais acessível às impressões que recebe pela educação dos pais, dos professores, dos sacerdotes, capazes de lhes auxiliarem no adiantamento, para que devem contribuir os incumbidos de educar a esse espírito, seus professores e familiares. Kardec, como pedagogo que era, faz o seguinte comentário: a delicadeza da infância os torna esses espíritos mais brandos, mais acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-lo progredir. Nesta fase é que lhes pode reformar os caráteres, a índole, reprimir os maus pendores, os vícios. Tal o dever que Deus impôs aos pais, mães, avós, tios, a missão sagrada de que terão de dar contas no futuro. Assim, portanto, a infância é não só útil, não só necessária, não só indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Portanto, retomando os textos bíblicos, ensina a criança no caminho em que deve andar, diz Salomão no livro de Provérbios. Pois esta criança, quando for adulta, não se desviará deste caminho. Isso podemos ler no livro de Provérbios, capítulo 22 e versículo 6. E Jesus disse: deixem vir a mim as criancinhas, ao meu evangelho, e essas crianças não devem ser impedidas ou tornada difícil seu acesso, nem coloquem-lhes dificuldade o acesso à evangelização. Isso podemos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 19 e versículo 14. Sem podermos tratar adequadamente sobre os abusos da sexualidade no interior da família, mesmo que sabendo da gravidade desse tema, principalmente nos dias de hoje, pois dados estatísticos apontam que a maioria dos estupros de vulneráveis, crianças, adolescentes, acontecem por abusadores da própria família. Apenas repetiremos a recomendação encontrada no livro 2 Reis, capítulo 4 e versículo 19. Não descobrirás a nudez de teu pai e da tua mãe, e ela é a tua mãe,
não, não lhes descobrirá a nudez. A nudez de Noé nos remete à nudez de Adão e Eva. Foram simbolicamente descobertos o seu interior. O casal edêmico reconheceu-se que havia desobedecido após comer do fruto alucinógeno que abria-lhes os olhos, a sua memória de vidas passadas e a sua mediunidade. E Noé, embriagado, fora do seu juízo normal, em estado alterado de consciência, reviveu seu ódio de vidas passadas a todo um povo que viria a reencarnar como a sua própria descendência, a descendência de Caim, seu filho, e a descendência de Canaã, seu neto. Cã testemunha o desnudar da consciência culpada do pai. Denuncia aos seus irmãos que negam a ver a realidade nua da reencarnação e colocam-no sob uma capa que cubra a nudez e a consciência culpada de seu pai, Noé. Fazendo isso simbolicamente, andando para trás, retrocedendo, em vez de encarar de frente e progredir a essa situação revelada. E por hoje, vamos ficando por aqui. No próximo encontro, vamos tratar um pouco mais sobre Noé e como ele legitima a escravidão. Continuaremos em nova oportunidade. Paz e luz a todos e todas.